dentro da CAPES, né? Então, são pesquisas baseadas na literatura. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao encontro do Fórum desse mês. Se eu não me engano, nós estamos no 5º encontro do Fórum, 6º encontro do Fórum desse ano. Eu queria agradecer muito a presença do professor Cláudio durante os fóruns todos, ele esteve aqui presente na maioria deles, e é tão bom a gente ter alguém que queira assistir às nossas palestras. E não só isso, ele se interessou, se disponibilizou a trazer o seu conhecimento para dividir com a gente. A gente ficou interessado, professor, o que a gente fala que é tão interessante para o senhor, né? E sabe, porque eu trabalho com essa área, não sei o que lá, e digo, que maravilha, a gente ficou super, super feliz. Assim, dá um outro ânimo, pelo menos para mim dá um outro ânimo. Quando eu chego e vejo o professor Cláudio lá, digo, nossa, valeu a pena me arrumar, né? E aí, e hoje a gente tem um aluno do primeiro período de civil, ou de elétrica? De elétrica, seja muito bem-vindo. Hoje, completando, na realidade, 11 anos do grupo de pesquisa 10, e desde o início a gente se reunia geralmente na segunda-feira. Até o nome desse fórum chamava Segunda da Sustentabilidade. Aí, pouco a pouco, foi mudando de dia, dependendo do dia da disciplina, e agora está na quinta-feira, então a gente está chamando do Fórum do 10. É a oportunidade de a gente divulgar o que está sendo feito, pesquisado e desenvolvido nas disciplinas. Então, essa disciplina chama Tópicos Avançados em Sustentabilidade, é dado todo o primeiro semestre do ano e é aberto a todos os alunos de engenharia da Poli, né? E o objetivo é a gente discutir um pouco o que é sustentabilidade, mas a gente foca muito num aspecto que às vezes é escanteado nas discussões sobre sustentabilidade. A gente fala muito da parte ambiental, por exemplo, na construção civil a eficiência energética é muito falada, a parte de conservação de água, né, é muito resíduos, mas a parte da sustentabilidade social às vezes é colocada de lado, a gente nem pensa nela, mas ela é muito importante e ela é um delimitador do que é considerado sustentável ou não. Então, se eu coloco a vida do meu trabalhador em risco na hora que ele está fazendo um trabalho que vai aumentar a eficiência energética, essa ação não é sustentável. Concordam? Não basta eu trazer um benefício para o meio ambiente sem considerar, né, um impacto que ele tem na qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o cuidado que os alunos de TAIS, eu tenho certeza que daqui saem mais mestres do que eu nesse aspecto. Eles sabem defender esse tema melhor do que eu. Mas é só a gente abrir os olhos para esse aspecto que muda a nossa visão sobre sustentabilidade. Então, essa disciplina, eu vou falar bem rapidinho da disciplina em si, o Tópicos Avançados tem 60 horas, ela acontece no primeiro semestre de cada ano, convido todos a participarem, não tem prova essa disciplina, mas ela tem muito trabalho, né? Tira de um e bota em outro. Toda semana tem uma atividade, a gente tem que ler muitos materiais, principalmente no início, tem tarefas que são feitas, a gente tem ações que são protagonizadas por vocês. Então, esse fórum tem sido protagonizado principalmente por Joab. Durante todos esses 6 encontros, ele tem feito toda a divulgação dos materiais, tem ajudado no convite, a preparação da certificação, no QR Code que vocês vão avaliar a disciplina e que vocês vão poder ser certificados, vocês vão ganhar certificado de extensão de 4 horas por participar do evento em si. Então, tudo isso, né, teve esse trabalho por trás, né, que é protagonizado pelos alunos da disciplina. Ele é um aluno de elétrica, eletrotécnica, eu acho. E eu sou de civil, então temos alunos de graduação e temos alunos de mestrado. Por exemplo, Luca é um aluno internacional da Nigéria. Carol é aluno de civil, apesar de que ela não conseguiu se matricular, não foi porque estava com muita disciplina. Alisson é de mestrado. Isaac é de mestrado. Vitor é especial de mestrado também. Então, é a oportunidade da gente trocar ideias. Cada um deles ou protagonizou uma ação de ensino ou de pesquisa ou de extensão. No final desse encontro, onde o professor Cláudio vai apresentar sua palestra e Joab vai apresentar daqui a pouco, nós vamos ter a discussão sobre os resumos expandidos para a mostra. A mostra é outro evento especial de extensão que acontece na Poli e que é um momento também especial, onde o ano passado foram mais de 150 trabalhos apresentados. Então, professores e alunos que estão fazendo trabalho de ensino, pesquisa e extensão começam a divulgar o que tem sido feito para a sociedade. Então, a mostra é uma oportunidade de publicar um resumo expandido, entra no currículo de vocês para qualquer seleção de mestrado, doutorado,
E vocês vão apresentar lá. Então, o Joab, por exemplo, o ano passado já participou, não foi na mostra, porque era bolsista. Todo bolsista é obrigado a participar. Então, Alisson é obrigado, Isaac é obrigado, Luca é obrigado, Jalisson é obrigado a participar. E aí, essa disciplina ajuda eles a entender. Por exemplo, muita gente, às vezes, vai e não sabe nem que existe o site da mostra, que tem como é a regra para a elaboração do resumo expandido, que tem um período para submissão e avaliação. Inclusive, está aberto agora para a submissão dos resumos, né, expandidos, e vai acabar daqui a pouco. Então, aproveitem. Final de julho termina o prazo. Mas a gente, como é adiantado, começo de julho já vai submeter, né, Joab? A professora Emília é super agoniada, gosta das coisas bem cedo. E aí, hoje eles vão falar dos temas e da categoria que eles vão submeter os seus resumos expandidos. A próxima aula eles vão fazer a prévia, né, da primeira versão dos resumos, já preparados, para que em julho eles possam submeter, se Deus quiser, ter êxito. Bom, gente, e na mostra também nós temos possibilidade de ganhar premiações, né? O 10 e o fórum, o concurso são momentos de premiação, tudo isso conta ponto no currículo de vocês. Então, a mostra, quando a gente criou, eu tive a oportunidade de estar na equipe que criou a mostra em 2014, a gente pensou exatamente nisso. Como é que os nossos alunos poderiam ser premiados, né? Então, os melhores de cada categoria e de cada curso também recebem prêmio da mostra. E eu quero todo mundo aqui ganhando prêmio, tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso aluno de graduação, Joab. Se apresente também, viu, Joab? Apresente seu palestrante. Opa, boa tarde. Como a professora falou, sou estudante de graduação de Elétrica e Eletrotécnica, estou no 8º período, quase me formando. E eu vou apresentar aqui o professor Cláudio, que em particular foi um professor que me ajudou muito. Foi, acho que um dos primeiros professores que me deu uma oportunidade, que foi de monitoria. Eu estava buscando há bastante tempo me interar com pesquisa, extensão. Então, tudo começou com o professor Cláudio, que eu sou muito grato. E eu fico muito feliz de ele estar presente aqui hoje, com outra professora que tem me ajudado bastante, principalmente a pesquisa, me desenvolver como um futuro pesquisador, é o que eu quero ser, e também ser um pouco mais responsável nas coisas que eu tenho que fazer. Então, isso tem me ajudado bastante. Então, agora, apresentar um pouco do professor Cláudio, que ele tem graduação em licenciatura plena em Física, pela Universidade da Paraíba, a UEPB. É formado também em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. Possui mestrado e doutorado, o doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é um currículo bastante denso. Então, aqui eu só apresentei os títulos acadêmicos, mas, no geral, a palestra que teremos hoje será sobre eficiência energética, os desafios e oportunidades para ações sustentáveis. Então, deixo a palavra aqui com o professor Cláudio. Ok. Boa tarde a todos. Preciso só do cursor. Obrigado. Bem, como já foi devidamente apresentado, meu nome é Cláudio Pereira da Costa, sou professor aqui na Poli há pouco mais de 4 anos e meio, certo? Desde que entrei aqui, e gentilmente fui convidado pela professora Emília para estar juntamente com vocês hoje à tarde, para apresentar um pouquinho sobre a temática de eficiência energética. Como o tema é vasto, assim, podemos entrar em vários detalhes ou várias sub-áreas, então eu vou tentar me deter a falar um pouco de maneira geral e depois eu vou falar a respeito de uns desafios que também, de maneira geral, a temática eficiência energética tenta trabalhar, tenta sanar, tenta atenuar, certo? E também vou trazer algumas oportunidades devido a esses desafios, tá bom? Ok. Bem, como já foi apresentado, eu tenho licenciatura em Física, tenho bacharelado em Engenharia Elétrica, tenho mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Engenharia Elétrica. Desde 2010, eu atuo como engenheiro eletricista, tá? Fazendo projetos, fiscalização de obras, isso contratado por empresas de uma maneira geral. Sou membro do I3E, que é o maior órgão de engenheiros eletricistas do mundo desde 2013. Sou avaliador de cursos do INEP, tá certo? Do MEC,
Quando uma comissão do MEC manda um curso ser avaliado para ver se ele tem nota 4, nota 5, nota 3, eu sou um dessas pessoas que faz esse tipo de avaliação. Sou membro do comitê do COBEI, da ABNT, que a gente trabalha como para desenvolvimento de normas a respeito do cabeamento estruturado, que é esse cabeamento que a gente utiliza com a rede, com a internet, certo? O cabo azulzinho, muita gente conhece assim. Então, a gente trabalha nesse comitê para desenvolver normas para essa área, tanto para a parte do cabeamento metálico quanto de fibra ótica em vários ambientes, tá bom? E também sou membro da Sociedade Brasileira de Microondas e Óptica, desde 2022. Isso é só alguma das coisas que a profissão de docente termina trazendo para a gente à medida que a gente vai exercendo a profissão. E como eu mencionei, desde 2020 eu sou professor adjunto aqui na universidade. Essa temática eficiência energética, para mim, ela já vem sendo tratada há pelo menos 10 anos, tá? Quando eu trabalhava em uma instituição pública lá na Paraíba, eu já desenvolvi alguns trabalhos, são esses primeiros que estão a bons resultados. A gente também teve a possibilidade de fazer um projeto de inovação, foi o primeiro projeto de inovação que conseguiu se estabelecer no campus que a gente trabalhava, e o tempo que eu passei lá foi muito proveitoso para esse tipo de produção. E desde 2020, quando eu entrei aqui, a gente sofreu bastante por conta da pandemia, mas desde 2020 a gente tenta fazer alguns trabalhos, seja ele de extensão, seja ele de iniciação científica, pensando nessa temática de eficiência energética. Tá? Recentemente, tá, desde 2021, e esse projeto foi renovado no último edital de 2023, eu estou trabalhando com esse projeto de retrofit lumínico, eu tenho 5 orientandos, o de modernização e de transformando foi aprovado recentemente esse ano no edital do PDTE, certo? Eu tenho 2 orientandos, eles estão aqui hoje. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença. E o Transformando na PoliUPE foi mais recente, foi aprovado, acho que foi em maio, com 6 orientantes. Então, todos relacionados à eficiência energética. Então, vocês percebem que a eficiência energética é um tema que a gente pode discorrer e conversar bastante. Mas, para a gente iniciar, é bom a gente entender, pelo menos, o conceito ou aquilo que a gente entende por eficiência energética. De antemão, independente de quem, onde e como se utiliza, a energia, de uma forma geral, ela está presente no nosso dia a dia, certo? Vocês que estão com o notebook aberto ou não agora, você que está recebendo mensagem do WhatsApp ou do Instagram, ou olhando agora, tudo isso é possível por conta da energia, certo? Então, se isso está associado ao nosso dia a dia, é por demais interessante a gente fazer um bom uso disso. Por isso que foi a provocação de ter vindo para o Fórum de Sustentabilidade, porque a gente sempre está trabalhando e tentando projetar, construir ou até reformar coisas que impactem o mínimo no ambiente e que energia também é possível. Essa é a essência. Por que isso é importante? Bem, ao longo dos anos, acho que vocês possivelmente assistiram, ouviram notícias semelhantes a essa, ou até mesmo alguma dessas, falando da crise energética, faltando da escassez de chuva, consequentemente racionamento de energia. Isso, ao longo dos anos, vem se tornando cada vez mais frequente. E a tendência é que isso se torne cada vez mais comum. Por quê? Porque a sociedade moderna demanda mais energia. Ela necessita de mais energia. Consequentemente, se esse recurso não for infinito, uma hora vai ter que haver uma escassez. Haver uma necessidade de racionalizar. Tá certo? Só para a gente ter uma ideia. O gráfico aqui é do ano passado, ilustra bem as matrizes energéticas que a gente tem, tá? Essas são as fontes de energia que produzem energia de uma maneira geral para nós. Pode ser a hidráulica, pode ser a eólica, todas essas são fontes que fazem parte da nossa matriz. E do outro lado, são aqueles
consumidores. As indústrias, o comércio, os prédios públicos, os prédios comerciais, os agricultores, de uma maneira geral. Todos esses são consumidores. Observe que essa oferta, ela é bem, vamos dizer assim, aquilo que é produzido, ele é recebido e consumido, tá? Não sobra tanto como se imagina, tá? Só para vocês terem uma ideia, só pegando uma fatia deles, de todos aqueles consumidores que existiam lá do lado direito da figura, 42,2% são edificações residenciais, comerciais, públicas. E eu coloquei uma observaçãozinha aqui, ó, residências, elas necessitam de 46% da eletricidade, agora energia elétrica. Enquanto que prédios públicos, esse percentual chega a 90%. Nós estamos dentro de um prédio público agora. E para esse prédio funcionar, falando em termos de energia elétrica, 90% é injetado aqui para que essa atividade ocorra agora. Esse seminário, esse Fórum 10. E como o Fórum 10 tem outras atividades sendo exercidas nesse prédio. A aula, monitoria, o administrativo, todas essas atividades estão sendo exercidas e isso significa que, pelo menos, da energia injetada aqui é de eletricidade. É algo a se refletir. Por quê? Bem, o governo federal, pensando em mitigar, tentando em ajudar, para que se exista uma consciência melhor ou até mesmo otimizada desse recurso, ao longo dos anos, vem produzindo e emitindo para a sociedade documentos técnicos. Para quê? Para que as pessoas tomem ciência sobre os conceitos de eficiência energética, para que as pessoas tomem ciência sobre possíveis ações que podem ser realizadas dentro desses prédios e essa necessidade hoje de 90% de eletricidade. E isso vem sendo construído ao longo dos anos. Acho que vocês já devem ter visto, vivenciado, escolhido algum utensílio, algum equipamento que tem alguma dessas ações aqui. Algum desses programas do governo. Por exemplo, o Procel é um selo bastante comum, bastante conhecido, que é um programa relacionado à energia elétrica. O programa de etiquetagem, a existência de um órgão chamado ANEEL. Já ouviram falar nos jornais sobre ANEEL? A ANEEL fala sobre a tarifação de energia elétrica. Então, todos esses órgãos aí são políticas que o Brasil vem desenvolvendo ao longo dos anos para quê? Para tentar, assim, sensibilizar a nós todos, como sociedade, para esse recurso que é limitado à energia, seja melhor gasto, ou gasto de uma maneira consciente. Ok? Por exemplo, o Plano Nacional de Energia 2030, que também tem um 2050, o Programa Nacional de Eficiência Energética, o processo de etiquetagem, o selo Procel de residências, de equipamentos, tudo isso é a ação do governo tentando fazer com que a sociedade, a indústria, o comércio tenham ações mais sustentáveis, mais eficientes. Ok? E qual é a equação que nos interessa aí? Bem, como eu falei, cada vez mais a sociedade vai necessitando ou demandando energia elétrica. Não é verdade? Na contramão, ou oposto a isso, pode até existir o aumento da demanda, mas seria o ideal existir a redução dos custos que isso ocorra. E seria ainda melhor se o aumento da demanda tivesse associado ao quê? A um aumento da preservação dos recursos. Um uso mais racional, um uso mais sustentável. A única forma dessa equação ter uma igualdade é se a gente utilizar a eficiência energética para que isso ocorra. Para que a demanda possa ser aumentada, porque ao entender
de muitas pessoas, quando eu aumento a demanda, principalmente no âmbito industrial, é porque eu estou aumentando a produção de peças ou de trabalho, tá certo? Então, aqui, quando eu falo da demanda, nós vamos usar cada vez mais, nós vamos desempenhar cada vez mais nossas funções para melhores resultados, mas a gente vai tentar, com eficiência, gastar menos. Gastar menos. Essa é a ideia. Esse é o propósito. E quando a gente conseguir aplicar a eficiência energética, essa economia ou essa reserva de energia que a gente está deixando de gastar, é como se a gente tivesse uma usina virtual, certo? Aquela energia que eu não utilizei e mesmo assim eu consegui desempenhar uma determinada ação, ela funciona como um crédito para mim. Eu não vou precisar produzir aquele excedente. Eu vou manter para poder usar no outro dia. E se eu economizo no outro dia, eu vou poder utilizar no terceiro dia, se necessário. E aí vou só acrescentando em termos de quilowatts consumidos, não, guardados ou creditados, e isso eu posso denominar como se fosse uma usina virtual. Ao invés de eu produzir usando placa solar, ao invés de eu produzir com turbinas eólicas, ao invés de eu produzir com hidrelétrica, eu estou simplesmente produzindo de forma eficiente, deixando de gastar de forma desnecessária. Deu para entender a ideia? Tudo bem? Por que isso é interessante? Bem, no Procel do ano passado, isso aqui foi publicado recentemente, acho que foi em abril, traz os resultados de 2023, ela demonstra os benefícios da gente seguir aquela equação. Só para vocês terem uma ideia, observem essa informação aqui, ó, lá do lado ali. A economia de energia representou 4,35% do consumo total de eletricidade do Brasil. Só em ações de eficiência energética promovidas pelo Procel em 2023, a gente conseguiu uma usina virtual de 4,35% do total daquela oferta interna de energia. Então, ao invés da gente produzir mais, bastou a gente aplicar ações de eficiência energética e a gente conseguiu ter um crédito em quilowatts naquela proporção. Ok? E isso é equivalente ao quê? A 942 mil toneladas de emissões de CO2 no meio ambiente. Essa equivalência aí. Aquela economia ali, certo? Aquilo foi produzido, mas não foi gasto. Foi reservado. Tudo bem? Então, melhor do que eu construir outra hidrelétrica, melhor do que eu implantar parques e mais parques eólicos ou solares, quem sabe uma solução seja eu investir cada vez mais em ações de eficiência energética. Não é verdade? Então, a equação ideal seria a seguinte. A compra de um insumo, quilowatt por real, vezes o uso eficiente. Isso vai ser igual à redução dos custos. Se eu consigo promover uma eficiência na gestão, uma eficiência no uso da energia elétrica por meio de pessoas, através da mudança de consciência ou de comportamento, por meio do uso de equipamentos mais eficientes, que produzem menos perdas por meio do seu uso, ou por meio de processos. Existe um processo que leva 2 horas para produzir uma determinada peça. Se esse processo se tornar mais eficiente, demorar 1h30. Então, é meia hora a menos de gasto de energia desnecessário. Ok? Se essas 3 partes contribuírem para essa equação aqui, naturalmente a gente vai conseguir reduzir os custos. O custo de uso da eletricidade, consequentemente, o custo da conta de energia da sua casa, o custo de energia do prédio daqui da Poli ou da conta de energia de toda a Poli, consequentemente, um custo de qualquer edificação que usa eletricidade. Tá bom? Então, o que vem a ser eficiência energética? Já que isso é tão bom, já que isso é tão
promissor, né? Já que o Procel está dizendo que gera resultados bem impactantes, né? Bem, uma definição que a gente poderia apresentar ou trazer aqui para vocês hoje é uma área multidisciplinar, tá, da engenharia, que visa o rendimento máximo de aparelhos e edificações para obter o consumo mais eficiente de energia. Às vezes fica parecendo assim meio subjetivo essa definição. E é sempre bom trazer um exemplo para ficar mais claro, né? Com exemplos, né, como bom professor, né, às vezes com exemplo fica mais claro para os alunos. Está aqui um bom exemplo de uma tecnologia que comumente é conhecida aqui da grande maioria, de todos, que foi empregada ao longo dos anos e ela vem trazendo bons resultados em termos de eficiência energética. Bem, aqui tem a lâmpada incandescente, a lâmpada do meio é a fluorescente e a lâmpada do lado direito é a tecnologia LED. As três têm a mesma função, iluminar o ambiente. Porém, uma é mais eficiente e a outra não é tão eficiente. E a figura demonstra isso claramente. Se vocês observarem aqui, ó, na incandescente, a parte verde ela representa a dissipação de calor. Enquanto que a parte branca, certo, do círculo corresponde à energia luminosa, que chega até nós, bate nos objetos e por aí vai. Tá bom? Observem a diferença da incandescente, que é uma tecnologia que eu acho que até no fim da década de 90, acho que até o início do ano 2000, era bastante usual, certo? Mas com ações dos programas do governo, ela foi aos poucos sendo descontinuada. Veio a fluorescente literalmente caiu no agrado popular, e o pessoal rapidamente fez a troca, e agora a gente vem vendo o fenômeno da troca também maciça, agora da fluorescente e das lâmpadas de vapor de sódio, principalmente as que tem na iluminação do poste, por iluminação LED. Por quê? Bem, está aí demonstrado no gráfico. A maior parte da energia que eu injeto numa lâmpada LED, ela é convertida em luz. Existe uma pequena parcela que é convertida em calor. Que qualquer processo que pode existir eletricidade, pode existir efeito Joule. Mas é o mínimo se comparado à incandescente. Isso é eficiência energética. Porque em ambos os casos, elas poderiam até ter a mesma potência. Mas aquela ali é mais eficiente em termos energéticos. Ela precisa de menos energia para produzir a mesma ação necessária no ambiente. Tá bom? Deu para entender a ideia? E por que a eficiência energética é importante para nós do Fórum 10? Agora puxando a sardinha para o lado daqui do pessoal. Porque diretamente eu estou trabalhando com as metas ODS da ONU. Pelo menos diretamente essas 6. Pelo menos. Pode ser que indiretamente eu consiga alcançar mais. Mas diretamente eu consigo pelo menos essas daqui. Tá? Eu também consigo transição para energias limpas. O tema transição energética já vem sendo falado desde 2020, desde 2021, e vem se crescendo cada vez mais ao longo dos anos, porque existe uma necessidade de fazer uma mudança de matriz para que a gente consiga produzir energia, só que de uma forma mais limpa possível. Menos produção de CO2, menos produção de qualquer coisa que possa degradar o meio ambiente. Tá bom? Então, com eficiência energética, a gente consegue isso também. E também, de certa forma, a gente está contribuindo para a descarbonização, que é uma necessidade crescente das indústrias hoje. As indústrias querem se tornar eficientes e um dos caminhos que elas querem percorrer é pela descarbonização. Tá bom? Então, compreendido de uma maneira geral como é que funciona a eficiência energética, compreendido como é o nosso contexto em termos de Brasil por conta desse uso da eletricidade, agora eu apresento para vocês pelo menos 3 desafios
que não sou eu que listeio, mas sim o Plano Nacional de Energia 2050, que apresenta para nós, que eu entendo que seja necessário, se a gente não está fazendo, começar a fazer. Primeiro, é a baixa disponibilidade de informação sobre o potencial e custos das oportunidades de eficiência energética. Segundo, coordenação institucional e integração das diferentes iniciativas relacionadas à eficiência energética. E 3, a criação da cultura de eficiência energética na sociedade. Bem, por onde começar para atacar esses desafios? A primeira sugestão que eu daria para toda pessoa que quer veredar por essa área, os documentos técnicos. Já existe o Plano Nacional de Eficiência Energética, que é esse que eu apontei para vocês, ele vale até 2030. Já existe o Plano Nacional de Energia, 2030, 2050, nele nos direciona tecnicamente em termos de metas, em termos de objetivos. Você não precisa meio que começar a querer inventar a roda novamente. Já existem lá ações que necessitam ser realizadas, a depender do tipo de ambiente, para que a eficiência energética seja implementada. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é se apropriar dessas informações que os documentos técnicos têm para nós. Por que isso é importante? Eu trouxe só o objetivo do Plano Nacional de Eficiência Energética para vocês entenderem que essas coisas já estão nos direcionando. O objetivo do Plano Nacional é simplesmente formular estratégias para a expansão dos objetivos, da expansão da oferta de energia no país, buscando sempre o uso integrado e sustentável dos recursos energéticos disponíveis. É claramente o que o Fórum 10 fala ao longo de todo o ciclo que ele funciona. Aí quer dizer que o Fórum 10 está fora do Plano Nacional? Não, está totalmente integrado. Talvez não tenha sido uma informação consultada antes e passada de forma explícita para todos nós. Então, é isso que a gente se apropriar dessas informações para que a gente possa, a depender da área, que, por exemplo, o Plano Nacional ele é voltado para várias áreas, que eu trago aqui os vários selos que envolvem essas áreas. Pode ser na área de saneamento, pode ser na área de indústria, identificações, que acho que foi o Matheus, que há um mês atrás falou sobre etiquetagem de edificações, é um desses itens aqui. Pode ser empresas de prédios públicos, de iluminação pública, de gestão municipal em termos energéticos. Tudo isso é área lá nesse documento que tem objetivo, tem a diretriz e tem como você fazer. Cabe a nós o quê? Conhecer, ver o que se alinha com o que a gente anda fazendo para que a gente possa otimizar ainda mais o que a gente anda fazendo. Esse é o primeiro desafio que a gente tem que superar. Além desses documentos técnicos que já existem também dizendo como fazer já. Já tem os documentos para a gente consultar e ter exemplos práticos de aquelas normas sendo implementadas e eu ver os resultados que foram alcançados. Para eu confrontar com os meus, para eu usar como fundamentação para o que eu preciso fazer, ou eu quero, ou eu desejo fazer. Então, está tudo aqui. Basta a gente juntar, fazer uma boa revisão bibliográfica e identificar a oportunidade de pesquisa, de extensão, de inovação, de TCC, de mestrado, seja acadêmico ou não, para que a gente possa usufruir e enfrentar esse desafio. Ok? Outro importante, né? Só lembrando, esse aqui corresponde ao segundo desafio, que é relacionado à parte institucional. Um importante passo foi dado aqui pela nossa universidade para tentar sanar ou atacar esse segundo desafio, que é justamente a abordagem da eficiência energética está no âmbito institucional, com a criação do PLS. PLS é o Plano de Logística Sustentável,
não é uma ideia criada pela Universidade de Pernambuco. Isso aí é uma das estratégias como política, certo? Esse aqui foi elaborado e publicado, acho que foi no início desse mês, foi publicado aqui pela instituição, a professora Emília pode até dizer melhor do que eu, e ele é um planejamento para os próximos 4 anos. Visando o quê? Visando que nossa instituição entre de cabeça com ações, certo? Reais, visando a sustentabilidade. E por que isso é literalmente atacar o segundo desafio? Porque existe uma necessidade de todos que consomem energia, indústria, comércio, universidades, faculdades, seja o que for, eles têm que promover ações dentro de si, certo? Dentro dos seus órgãos, para que a eficiência energética seja real ali naquele contexto, certo? Para que a sustentabilidade chegue naquele determinado contexto. E se você observar, o primeiro eixo do PLS da UPE é muito sugestivo, né? Se você está observando aí, né? É literalmente aquilo que a gente está discutindo aqui agora. Tá bom? E como é que eu consigo, ou como nós podemos conseguir estabelecer uma cultura de eficiência energética na sociedade, que é o terceiro desafio? Bem, se você observar na figura do lado esquerdo os benefícios da eficiência energética, e se você os associar aos 5 P's da sustentabilidade, o meu objetivo com essa palestra aqui hoje vai ser alcançado. Porque se você percebe que com eficiência energética você consegue gerir melhor os recursos, você consegue gerar empregos, você consegue saúde e bem-estar, você consegue reduzir preço da energia, o gasto com energia de uma maneira geral, você consegue reduzir as emissões, tudo isso que eu estou dizendo em termos de benefício da eficiência energética está refletido nos 5 P's da sustentabilidade. Se eu falo de um, eu estou falando do outro. Se eu começar a falar do gráfico da sustentabilidade, eu estou falando dos benefícios da eficiência energética. Essas coisas estão interligadas. Então, o que o Fórum 10 faz aqui hoje, de uma forma a trazer informação relacionada à sustentabilidade, nada mais é do que apontar para a eficiência energética também. Nada mais é do que apontar para esses benefícios da eficiência energética. Porque essas coisas estão interligadas desde a construção, desde a reforma, desde a elaboração do projeto, tudo isso está integrado. Essa é a ideia que a gente tem que entender. Não dá mais, como ela estava defendendo e até enaltecendo os mestrandos que são formados aqui. Os mestrandos conseguem defender melhor a temática do que ela. Porque eles conseguiram, não é que ela não consegue, mas ela consegue também. Eles conseguiram ir além e tentar fazer com que essa informação ultrapasse essas 4 paredes. Vá além do contexto da universidade. Vá para o canteiro de obras, vá para o prédio caixão, como foi mencionado semana passada, vá para a etiquetagem. Então, essa coisa está saindo dessas paredes, está saindo desses limites. E quando isso acontece, aquilo ali está acontecendo e isso aqui também está acontecendo. É isso que a gente tem que entender. E é isso que a gente tem que incentivar, para que cada vez mais que essas ações sejam feitas, isso aqui seja refletido na sociedade. E aí, de uma forma mais tecnológica, esses benefícios podem estar associados a essas coisas mais diretas. Pode estar associado ao cuidado com o meio ambiente, a diminuição de emissões, o cálculo e a economia de energia, e por aí vai, né? O projeto de uma edificação mais sustentável. Então, todas essas ações vão ser refletidas na sociedade por meio dessa superação desse terceiro desafio. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, precisamos iniciar essa mobilização institucional com a capacitação de pessoas.
para alcançar resultados eficazes para a sociedade. Essa é a ideia que eu penso. Se a gente começar capacitando os nossos alunos, sejam eles da graduação, sejam eles da pós, isso facilmente vai ser refletido na sociedade. Essa é a nossa função como instituição de ensino. E quais seriam as oportunidades que eu poderia destacar para vocês, brevemente, para a gente entender como é que essa eficiência energética pode ser bem utilizada, seja na extensão, seja na pesquisa, seja no TCC, seja na amostra Polis, seja onde for, tá? Pelo menos eu vou citar 3 aqui. A gente tem que garantir esse levantamento de dados e informações sobre o mercado de eficiência energética, na verdade, sobre o nosso perfil de consumo energético. A palavra técnica é essa, ou o termo tecnológico que a gente poderia utilizar era esse. Segundo, a gente precisa revisar o nosso marco institucional. Não é o nosso caso agora, porque a gente acabou de lançar um PLS, mas a gente tem sempre que ficar antenado com aquilo que é modificado nos documentos técnicos, nas instruções normativas, nas normas da ABNT, essa coisa a gente tem que estar antenado. E terceiro, formação sobre a contribuição da eficiência energética, que isso é um papel nosso. Então, a primeira oportunidade, ela reflete nisso aqui. Hoje, mais do que nunca, hoje muito se fala em inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre inteligência artificial. Não é mais a gente pensar num trabalho que envolva tecnologia sem cogitar, certo? E isso, quando eu falo, é para levantamento de dados, que é a primeira oportunidade. Sem cogitar envolver internet das coisas, sem cogitar envolver Big Data, sem cogitar usar inteligência artificial ou uma manufatura, uma plataforma como Arduino, LoRa, não sei se vocês já ouviram ESP32, essas coisas. Por quê? Essas tecnologias é que vão nos auxiliar a fazer um excelente levantamento dos dados. Por exemplo, como é que a gente vai fazer um projeto institucional em termos de UPR, por exemplo? Para a gente fazer o levantamento de todo o consumo de energia ao longo do ano com pessoas. Só com pessoas. Pessoas, papel e caneta. Essas pessoas vão conseguir, ao longo do ano, fazer o monitoramento correto. Eles vão, ao mesmo tempo, fazer a leitura correta das informações. Não, a gente tem tecnologia para isso. E a gente pode disponibilizar essa tecnologia, instalando de forma adequada, para que a tecnologia nos forneça as informações. De tal maneira que a gente chegue nessa situação aqui, ó. Você de casa pode ser um gestor das contas de energia e você vai olhar um dashboard. E no dashboard você vai olhar como é o estoque das faturas, como é que está o consumo, o que é esperado, eita, por que esse mês gastou tanto, por que essa hora está dizendo que o ar-condicionado da I4 está ligado quando era para estar desligado. Você vai ter condições de fazer isso tudo. Usando o quê? Tecnologia. Usando tecnologia. A gente não pode abrir mão disso. Para isso a gente vai precisar o quê? Ah, professor, mas eu sou de civil, eu não vejo tanto nas minhas disciplinas coisas sobre tecnologia. Talvez você não precise saber desenvolver ou programar um microcontrolador, saber que as portas digitais ou analógicas. Não. O que você precisa entender é como aquilo funciona para você poder aplicar o que você deseja. E isso você tem mais que capacidade de conseguir fazer. Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Se apropriar da tecnologia para que ela possa nos fornecer as informações corretas, os dados que eu preciso para que eu possa fazer uma análise correta. Tá bom? Segunda oportunidade, aí sim, como eu tinha mencionado, no nosso caso aqui da UPE, como a gente acabou de ter o PLS inaugurado, implantado para nós, então, nosso segundo desafio, nossa segunda oportunidade
ela versa sobre os documentos técnicos que a gente tem que conhecer sobre o tema, e principalmente as atualizações. Por exemplo, essa terceira figurinha aí do RTQ, isso aí é o documento técnico que a gente utiliza para fazer a etiquetagem de prédio público. Até esse ano. A gente está no processo de migrar do RTQ-C para o último lá, a figurinha da direita, o INI, que foi a base da apresentação do Matheus há um mês atrás. Ele usou a INI, porque ele já estava preparando vocês para o que vai valer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Sempre tomar ciência desses documentos para que a gente identifique as metas, os objetivos que têm que ser alcançados, para que a gente identifique os bons exemplos que tem e que podem me dar fundamentação para aquilo que eu preciso e as regras que eu preciso seguir para alcançar os meus resultados do meu trabalho. Tá bom? Agora, puxando a sardinha um pouquinho para a parte mais técnica, isso tudo pode ser resumido numa coisa que está mudando a forma de pensar, desde a concepção do projeto até a execução, ou além da execução. Acho que você já ouviu falar, né, do BIM, né? Deve ser algo comum dentro da engenharia civil. Na verdade, já era para ser comum usar o BIM desde a graduação, tá certo? Por que é importante para o nosso conceito? Ou para o nosso contexto que a gente está falando hoje, ou de uma maneira geral sobre sustentabilidade? Bem, se você observar, o item 6, certo? Ou a sexta dimensão do BIM é o quê? Sustentabilidade. O item 7, a gestão, e quando eu falo de gestão, envolve também a gestão energética. O melhor uso da eletricidade. Certo? Então, eficiência energética e sustentabilidade estão dentro da concepção de BIM. Hoje não faz mais sentido, hoje não, há muito tempo, mas hoje está se batendo cada vez mais nessa tecla. Não faz mais sentido projetar sem pensar em como vai ser essa obra entregue, como vai ser a manutenção dessa obra, como vai ser a usabilidade dessa obra, como isso aqui produz o mínimo de gasto de recurso possível. Pelo menos essas coisas. Pelo menos essas coisas. E quem é que faz com que a gente estude isso desde a concepção? O BIM. Então, se você que está aqui hoje na graduação e talvez queira se dar bem na sua profissão futuramente, está aqui um bom caminho para você. O BIM, certo? Que você pode trabalhar em várias áreas, não apenas engenharia elétrica, pode trabalhar na gestão, na compatibilização, na parte de orçamento, você que escolhe, você que fica à vontade para definir. E a terceira oportunidade é essa, nós todos podemos fazer. Nós todos, como UPE, podemos contribuir para, que é o quê? A parte da educação. O Fórum 10, ele tem essa vertente de educar os nossos graduandos, educar os nossos pós-graduandos, os nossos técnicos administrativos e também os professores. Para quê? Para economizar energia, para fazer um bom uso da energia, para que a gente pense cada vez mais nesse recurso como um bem precioso. Pode ser que eu ou você não receba a conta de energia que chega para cá, mas indiretamente a gente paga ela. Você há de concordar comigo que é assim. Então, por que a gente não começar a propagar que economizar é o melhor caminho? Economizar faz bem, não apenas para mim, mas em termos institucionais. E isso não é um papel de um ou de dois, não. Isso só vai funcionar quando todos nós decidimos fazer e continuar fazendo. Porque não é uma coisa que eu faço esse mês e mês que vem eu deixo de fazer e acabou. Não, não é assim. Tenho que fazer esse mês, eu tenho que fazer no mês seguinte, eu tenho que fazer no mês seguinte, e começar a ver os resultados, aí é que eu tenho que fazer e cada vez mais fazer, e tentar convencer outros a fazerem também, para que a instituição como um todo seja beneficiada. Certo? Aqui estão alguns exemplos de ações
que fazem e observem. Não são coisas assim extraordinárias. São coisas bem feitas, bem executadas. Mas não é algo extraordinário, é algo impossível, inalcançável da gente fazer também. Nós somos capazes de fazer também. Não é que eles não é. Não, não é assim. Eles são capazes, nós também somos. Podemos fazer com o contexto da gente. E a gente também pode alcançar bons resultados. Ok? Aqui é uma síntese, para encerrar essa breve apresentação, sobre aquilo que a gente precisa fazer de uma maneira geral, como aluno de graduação ou como alguém interessado por alguma dessas áreas. Pode ser que você se interesse por qualquer uma delas aqui, mas o que é que você precisa fazer? Bem, minha sugestão, primeiro, é que você tente se capacitar. Leia mais sobre o tema, procure esses documentos técnicos, procure esses exemplos, veja cursos na internet, veja palestras, tem muita coisa gratuita para você. E comece a se capacitar, a entender mais sobre aquilo que você, assim, achou amistoso, achou amigável. Por exemplo, eu citei o Procel Edifica, de etiquetagem de prédios públicos, que foi o que foi apresentado aqui um mês atrás. Pode ser que você se interesse por iluminação pública. Pode ser que você se interesse pela parte de saneamento. Não sei. Mas, em qualquer um desses, capacitar é o primeiro passo. Segundo, é você entender quais são as tecnologias que podem ser envolvidas ali. Como eu disse, hoje não tem mais como ser diferente. Você pode usar isso como algo benéfico ao seu favor. E você pode abrir mão e tornar o seu trabalho um pouco mais árduo. Certo? Mas tente, pelo menos, conhecer as tecnologias que possa lhe ajudar nesse tema que você está querendo escolher ou querendo desenvolver. Terceiro, normas. Engenheiro, que é engenheiro, ele não pode tomar decisões só porque ele acha, só porque ele viu. A gente vive por conta das normas, porque a gente tem que seguir as normas. Então é necessário que você conheça as normas e você as aplique para que você tenha os resultados segundo aquilo que é previsto pelas normas técnicas. Tá bom? Quarto passo, a disseminação. Aí a UPE já vem fazendo com o Fórum 10, o LabEE é um lab de referência também em etiquetagem de prédios públicos, também fazendo, e outros labs aí ao longo do Brasil vem distribuindo, vem disseminando informação útil a respeito desses temas. Use-os, consulte-os, pegue-os como referência, vão ajudar na sua bagagem teórica. Outra coisa que você não pode fugir é da regulamentação. Existem regras. E o BIM estabelece, por exemplo, é uma plataforma que vai apresentar para você regras para você seguir. E, por fim, se você almeja ter um selo de qualidade por conta daquilo que você conseguiu alcançar, seja uma etiquetagem de um prédio, seja uma etiquetagem de uma edificação internacional, então, se você seguir esse ciclo aí, facilmente você vai se tornar apto ou candidato a se qualificar nesse nível, nacional ou internacional, em termos de ação sustentável dentro da edificação que você está trabalhando. Ok? Por fim, algumas considerações. Primeiro é que vocês observaram que a eficiência energética é um conjunto de ações que necessita parte do nosso dia a dia. E nós temos que começar isso pela nossa formação. Seja engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia envolve todo mundo. Envolve todos. Segundo, as organizações e empresas terão interesse na eficiência energética se compreenderem seus benefícios. Isso é um grande problema. Às vezes, muitas pessoas da indústria de comércio, eles querem fazer eficiência, mas eles não têm conhecimento. Nós temos o conhecimento, mas a gente muitas vezes não tem com esses canais, esses locais, a indústria e o comércio. A gente precisa superar essa barreira da indústria com a universidade, da universidade com a indústria, ou com o comércio. Para quê? Para que a gente junte essas duas partes. E aí, talvez as ações de eficiência energética se tornem cada vez mais visíveis ao nosso redor.
Outra consideração que eu deixo para vocês é que a promoção da eficiência energética depende de toda a comunidade, como eu já destaquei, por trazer benefícios econômicos e sustentáveis para toda a sociedade. E os ganhos alcançados pela eficiência energética contribuem para os cumprimentos da ODS, né? Que é algo extremamente necessário nos dias de hoje. Gente, obrigado a todos pela atenção. E passo a palavra à professora Emília. Que é isso, professora? Foi linda a sua apresentação, professor. Obrigado. Inclusive, já mandei uma foto para o diretor, dizendo que eu quero o senhor me ajudando no PLS da Paulinha. Rapaz. Vamos em frente. Rapaz. Vamos em frente. Tá vendo aí? Obrigado também. Parabéns. Muito obrigado, viu? Foi linda a palestra. Não, muito Eu obrigado. queria até oficialmente convidar o senhor para fazer parte do nosso grupo Quer? de pesquisa. O senhor fala melhor do 10 do que eu falo, né? Então, o senhor tá de parabéns. E aí, eu queria ver um horário, semana que vem, se eu tiver um tempinho, para a gente falar daquela demanda do diretor para o diagnóstico de emissões aqui e a gente considerar eficiência energética, resíduos, e aí discutir um pouco. Aí eu vou convidar. Quinta-feira? Sim, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Porque através dessa avaliação que eu pego os dados para colocar vocês para conseguir os certificados, tá certo? E se alguém tiver alguma dúvida, aproveitem e perguntem agora. Mas eu falo com o senhor sobre isso. Tá, tudo bem. Tá. Aproveitem aí, façam uma avaliação para ganhar certificado de participação. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer questionar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Que trabalham com o Sr. Cláudio. Parabéns. Realmente, olha, aprendam. Isso não é fácil chegar nesse nível de organização, de conexão. Achei lindos os slides, professor. O senhor tem que ensinar a gente. Está muito lindo. Foi no PowerPoint mesmo, né, que o senhor fez? Foi. Ficou muito bom. Não foi? Bem limpo, bem organizado, bem moderno. Inclusive, Luca está pensando em trabalhar com BIM também, né? Com as vantagens do BIM para a construção civil. Aí pode. Agora temos mais uma fonte, né, para pesquisar. E se Deus quiser, esse projeto que a gente quer fazer na Poli e que seja de exemplo para as demais unidades, eu acho, né? Que a gente quer fazer as emissões, quer tornar a Poli emissão zero. E aí o que eu tenho que saber? Primeiro tem que diagnosticar o que eu estou fazendo, né? O meu consumo de energia. Isso. Quanto é que está contribuindo de CO2? Exatamente. A água, quanto é que eu estou contribuindo? Os resíduos, a gente tem que fazer análise gravimétrica, viu, Alisson? Botar a Carol, cadê Carol? Fugiu. Carol, os alunos Denilson, os alunos de extensão, para a gente fazer uma análise gravimétrica dos nossos resíduos, porque agora a gente deve ter mudado, né? Colocar a gente na rota, porque faz muita diferença. Você está na rota de coleta seletiva. O TCE, a gente atende a mais ou menos 1.200, 1.500 pessoas no TCE. Se a gente manda tudo para o aterro, a gente está jogando 1 tonelada de CO2 por ano. Mas se a gente manda, que é metade mais ou menos, ou 40%, para a reciclagem, a gente tira 400 toneladas de CO2. Então, em vez de mandar toneladas, a gente retira. Ou seja, a gente está com
um net benefit, né? Como se eu tivesse sobrando para a parte de energia que você gasta e outros mais. Então, é uma forma muito eficaz, como o senhor diz, de a gente reduzir o CO2. Alguma pergunta, professor Cláudio? Aproveitem. Aproveitem. A hora é essa. Professor, você vai mandar esse ano? Os meninos são obrigados, né? Eles vão mandar um, aí tem o pessoal da outra extensão, do ginásio pernambucano vai mandar um, aí eu vou ver se o pessoal desse programa que começou agora, que está com pouca informação, talvez eles não consigam, mas pelo menos eles dois, porque tem bolsista, aí são obrigados também a fazer, né? E eu tenho um aluno de TCC que vai apresentar, acho que mês que vem, os resultados, também é sobre etiquetagem.